acho que não é segredo pra ninguém que nessa última semana estourou o caso Bruno Henrique, né, um caso de manipulação esportiva em que o jogador ele estaria, né, fazendo um acordo com apostadores para tomar cartões amarelos, né, em campo e, consequentemente, render muitos lucros para esses apostadores. Então, bem, nesse vídeo de hoje eu quero propor uma reflexão, né, além de trazer informação sobre esse caso, dar um pouquinho da minha opinião sobre a burrice que é jogadores de futebol entrarem nesses esquemas. Sem o mínimo motivo, sem a mínima explicação plausível, botar em risco uma carreira vitoriosa e promissora em troco de centenas de milhares de reais que esses mesmos jogadores fazem tranquilamente por meio de seus contratos. Bem, meus queridos, eu tô chegando até que um pouco atrasado quanto a essa polêmica, né, uma polêmica que estourou na terça-feira mais ou menos, né, terça pra quarta-feira, porém eu tinha jogos mais importantes, né, eu tinha pós-jogos para comentar e depois teve a questão do vídeo do Neymar, né, a possível volta ao Santos, que eu julgava assuntos mais importantes para o momento, né, eu também tenho um compromisso com todos os torcedores de todos os clubes para fazer essa cobertura, né, sempre pregando o maior respeito. Então eu quis deixar esse vídeo aqui do Bruno Henrique um pouquinho para depois, porque eu quero me desenvolver muito, fazer toda uma análise quanto a esse tema, porque é algo que vem me incomodando bastante nos últimos tempos. O Bruno Henrique não é o primeiro e tenho certeza que não vai ser o último jogador a ser acusado, né, e talvez fazer parte desse esquema de manipulação. Então eu quero fazer um vídeo aqui colocando toda a minha opinião, né, colocando todos os meus argumentos à mesa, tudo que eu acho quanto a essas questões. Então, sem mais delongas, né, vamos pro caso em si, né, pra notícia, e depois eu vou deixar minha opinião quanto a tudo. Matéria do GE que saiu no dia 5 de novembro, né, de 2024. Bruno Henrique do Flamengo é alvo de operação da Polícia Federal que investiga manipulação. Atacante rubro-negro é suspeito de ter tomado cartão amarelo para beneficiar apostadores. O lance em questão, né, que está bem neste vídeo aqui, que eu não posso passar porque eu não tenho os direitos, eu vou até tirar, meu Deus do céu, sai daqui. Não posso mostrar isso aqui, cara, senão meu canal vai embora. Bem, o lance em questão é um lance entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Curiosamente demorou bastante para essa polêmica que estourar, né? É um lance que o Soteldo tá fazendo uma graça ali pela lateral do campo, né? E aí o Bruno Henrique ele se estressa, dá uma banda no Soteldo que ele acaba errando, toma amarelo por isso. Depois ele é completamente descontrolado pra cima do árbitro, xingando ele e recebe o segundo amarelo, consequentemente é expulso. E aí continua a matéria aqui, né? O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é alvo da operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos, esse que eu acabei de citar, no dia 1º de novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Mas bem, como que estourou toda essa investigação, né? Também tem na matéria aqui do próprio GE. Como começou a investigação? A investigação teve início a partir de um relatório da IBIA, International Betting Integrity Association, que é basicamente o órgão que vai analisar a veracidade de todas as apostas no mundo. Identidade, né, que também está participando do caso Paquetá, que eu também vou citar aqui neste vídeo, né. 3 empresas notaram apostas no volume muito fora do comum em cartões a serem tomados por Bruno Henrique nessa partida contra o Santos. Resumidamente, 3 casas de aposta aqui que atuam no Brasil, elas teriam identificado um volume muito grande de criação de contas e de apostas em cartões amarelos voltados, né, para o Bruno Henrique. E, curiosamente, todas essas contas eram de Minas Gerais, da cidade natal do próprio Bruno Henrique. E aí, bem, levantou a dúvida quanto a esse órgão, né, a IBIA, e esse caso vem sendo investigado desde então, até que nesse dia 5 de novembro, né, desse próprio mês, a gente teve o início da investigação, você teve, por exemplo, o celular do Bruno Henrique sendo apreendido, todas essas coisas. E bem, no mais, quanto à notícia em si, é isso. Bora agora realmente para o que eu acho do caso e tudo mais. Bem, gente, é muito complicado um caso desses, porque, vamos lá. Como eu vou defender o Bruno Henrique? Uma série de contas foram criadas 24 horas antes do confronto entre Santos e Flamengo, todas essas contas apostando valores altíssimos em cartões do Bruno Henrique, e todas essas contas são da região de nascença dele. Pô, aqui é uma questão que eu também quero falar muito da burrice. Gente, assim, você pode questionar toda a questão da casa de apostas, se é certo, errado, a moral de tudo isso, tudo bem. Eu também tenho opiniões quanto a isso. Porém, cara, a casa de aposta, ela ganha dinheiro nesse mercado, ou seja, ganhando e perdendo. Uma vez que você vai tentar manipular a casa de aposta, você vai tentar passar a perna nela, é evidente que você vai ter mecanismos para proteger essa casa de aposta. Tanto que você teve 3 casas de aposta diferentes, percebendo uma movimentação estranha e alertando, ó, tem algo estranho aqui, ó, olha essas apostas, ó, olha essas contas, olha a região. E elas têm todas as informações. E aí, naturalmente, elas conseguem pegar esses dados facilmente e analisar casos grotescos como esse. Cara, é de uma burrice inimaginável. Ah, você quer tentar fazer esse crime? Porque o que fizeram nesse caso aqui, o que também fizeram em outros casos, como o Aleph Manga, como o Eduardo Bauerman no Santos no ano passado, como o Lucas Paquetá, é crime. Isso é crime. Mas tudo bem, você quer fazer esse crime? Cara, pelo menos tem um mínimo de inteligência
E não crie todas as contas ao mesmo tempo. Não aposte uma grana absurda em todas as contas para esse fator acontecer. Cara, é uma questão de burrice, não só por conta disso, mas também por conta do jogador. Gente, eu entendo, o Bruno Henrique, ele pode ter muitos laços com essa cidade, é a cidade natal dele, né? Pode querer ajudar o pessoal da cidade natal dele, mas é um jogador que está há 5 anos no Flamengo. É um jogador que recebe muito bem no Flamengo durante todos esses 5 anos, contando com renovações de contrato que deram um aumento para ele. Bruno Henrique, você não consegue auxiliar essas pessoas? Você não consegue tirar uma parte do seu salário para isso? E pior, você prefere comprometer a sua carreira para tentar ajudar essas pessoas? Gente, o que o Bruno Henrique está fazendo é colocando em risco a carreira dele. O Flamengo já deixou claríssimo. Em caso de julgamento, né, em caso de condenação do Bruno Henrique, o contrato dele será rescindido. Vale a pena arriscar tudo isso? Vale a pena arriscar essa reta final de carreira do Bruno Henrique? Ele ainda tem uns bons anos para queimar, tanto que está fazendo um bom ano desde que o Felipe Luiz chegou, principalmente. Vale a pena você arriscar tudo isso por algumas centenas de milhares de reais? Cara, o Bruno Henrique, eu tenho certeza que um mês de salário dele vale muito mais do que o valor que esses apostadores arrecadaram com essas apostas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vale a pena botar tudo isso em risco para fazer essa aposta, para fazer esse crime? Cara, age pela legalidade. Você quer ajudar esse pessoal? Tudo bem, tira um porcentagem do seu salário. Mas não, às vezes é uma ganância gigantesca. E aí faz o cara realizar isso. Um jogador de Série A. Eu já dissertei em outros vídeos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que existam esquemas e tudo mais em séries mais inferiores, Série D, Série C. Mas olhar isso e ver o que acontece na Série A é grotesco. Olhar isso e ver o que acontece na Série A serve de exemplo para outras pessoas fazerem. Ano passado a gente teve o Aleph Manga, a gente teve o Eduardo Bauerman, a gente teve um estouro de inúmeros casos de aposta que aconteciam aqui no Brasil. Todos os jogadores da Série A, e pra mim a régua é tênue, ela é igual para todos esses jogadores. Esses caras já ganharam na vida. Eles fizeram o complicadíssimo, que é você sair de jogar bola no quintal, né, no seu bairro, pra ir jogar na Série A. Você já ganha muito bem. Vale a pena você colocar tudo isso em risco, tudo isso no jogo, em um lado da balança, podendo perder tudo, para fazer uma aposta e ganhar mais? Cara, vai trabalhar. Vai jogar seu futebol que você já tem espaço. Vai ganhar dinheiro de forma justa. Não vai fazer essa porcaria que é se envolver com aposta. Você vai querer colocar mesmo a sua carreira em jogo. Pra mim, o pior caso de todos esses aqui, que eu também vou citar e também foi citado na matéria, é do Lucas Paquetá, que eu também queria comentar há um tempo aqui. Um jogador que saiu do Flamengo, com todas as condições, toda a história de vida dele, chega na Europa, joga em gigantes, como é o caso do Lyon, e agora no West Ham, ganhando um salário muito, mas muito bom, atuando recorrentemente, sendo figurinha carimbada praticamente da seleção brasileira. E aí você vai pegar tudo isso que você conquistou, trabalhando duro, e jogar fora, porque você queria fazer aposta, porque você queria fazer esquema de aposta. Cara, pra mim o caso do Lucas Paquetá é ainda mais escrachante do que o do Bruno Henrique. Centenas de milhares de contas foram criadas na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Apostando em quê? Em cartões amarelos no Lucas Paquetá. Em jogos, plural, não foi só um jogo como no caso do Bruno Henrique. Jogos do West Ham para o jogador Lucas Paquetá receber cartões amarelos. Cara, é ainda mais revoltante isso. Olha esse cenário, cara. É óbvio que vai ter envolvimento. E aí agora o Lucas Paquetá, ele tá correndo risco de ser banido do futebol. Ele pode nunca mais jogar futebol. Ele tem menos de 28 anos, 26 se eu não me engano. Vale a pena você pegar toda essa carreira, todo esse trabalho duro, ainda mais na idade do Paquetá, e jogar isso no lixo? Não faz sentido, irmão. É uma burrice inacreditável. Todos esses casos de aposta giram em torno de uma burrice, de uma ganância inacreditável, desnecessária para jogadores que atuam no patamar que eles atuam. O Paquetá estava jogando na Premier League, a liga que mais gasta dinheiro no mundo. Ele não estava passando fome, ele não estava sofrendo por falta de pagamento, ele não estava numa Série C, tendo que trabalhar em 3 períodos e além disso jogar bola para conseguir se sustentar. Não, ele estava só jogando bola, treinando, ganhando muito, mas muito bem, sendo campeão pelo West Ham. Esses casos não tem motivo para acontecer, não tem sentido para acontecer. E é evidente que vai dar errado. A burrice ronda esses cenários. Seja em você mandar um monte de gente criar conta no mesmo dia, numa mesma localidade, numa localidade que você tem parentesco, né, que você tem relação, para apostar em coisas da sua pessoa, uma burrice gigantesca para acreditar que essas casas de aposta não vão ter métodos para evitar que elas sejam fraudadas, que elas tomem golpes. É inacreditável e é inadmissível esses acontecimentos. Cara, pra mim não tem pano.
O jogador que faz isso, ele tem que ser punido e banido do futebol. Porque você tem toda a questão moral do cara tá fraudando o jogo. O Bruno Henrique, ele contribuiu para a derrota do Flamengo perante o Santos no ano passado. O Paquetá pode ter contribuído com os cartões amarelos que ele recebeu para as partidas do West Ham. Aleph Manga, Eduardo Bauerman e por aí vai. Mas você também tem a questão da burrice, cara. A questão da burrice, ela deveria triplicar a pena. Nunca mais poder tocar numa bola de futebol na vida. Porque não faz sentido. Os caras, eles comem o pão que o diabo amassou. Passam por um caminho dificílimo a vida toda. E quando eles conquistam, eles jogam tudo no lixo. Eles jogam o sonho de milhões e milhões de crianças na lata do lixo. Porque foram gananciosos. Porque foram burros. E isso aqui é o que mais me revolta nesses casos. Eu espero que o Bruno Henrique não tenha sido burro de realizar esse ato. Assim como eu espero que o Lucas Paquetá não tenha sido burro de realizar esse ato. Que seja só um gigantesco mal entendido. Que muitas contas tenham sido criadas nas regiões de nascença dos jogadores, apostando coincidentemente em erros dos jogadores e todas apostando um valor muito alto. Eu espero bastante que isso só seja uma gigantesca coincidência e que ninguém saia punido quanto a isso. É uma questão que compromete diretamente a integridade do campeonato. Hoje, é normal você ver torcedor em rede social falando, isso é esquema de aposta, mas esse árbitro ele tá sendo pago, é esquema de aposta, mas esse jogador aqui, ó, tá errando chute, tá tomando amarelo porque é esquema de aposta. Por que tudo isso acontece? Porque existem casos que dão embasamento para esse pensamento, para essa falácia acontecer. Porque tem jogadores de primeiro escalão do futebol que aceitam cometer essa burrice. E aí um jogador que muitas vezes não fez nada disso, acaba pagando o pato por esse cara. Eu tô fazendo esse vídeo aqui principalmente porque eu acho essencial a gente debater mais essa questão. Porque é um caso inacreditável em todos os âmbitos. Questão moral, questão de inteligência, tudo isso. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais combater esses casos e punir os infratores. Como é o caso do Bruno Henrique, Paquetá, Aleph Manga e por aí vai. E questão de banimento do futebol, pra mim é uma excelente pena. Principalmente no caso do Paquetá. Por tudo aquilo que eu já falei nesse vídeo. Isso aqui não pode existir. Isso aqui compromete diretamente a prática do futebol. Isso aqui impacta diretamente no produto. E quanto a casos assim, não tem relevar. Você não pode passar pano. Você tem que punir e punir sério. Punir pesado. Porque isso daqui, cara, por tudo que eu disse, é inadmissível de acontecer. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso. Até o vídeo de amanhã.